Olá, meus queridos, tudo bem? Agora nós começamos aí uma nova etapa aí do nosso estudo, diretamente relacionado aí ao estudo dos biomas, tá? Então, lembrando que dentro desse estudo dos biomas aí, para que o bioma, né, possa ser digamos assim, endêmico ou até mesmo exótico, né, que são palavras que vocês irão escutar bastante aí nessas aulas sobre os biomas, nós temos que lembrar que é necessário haver uma harmonia, entre as esferas da Terra. Quando o professor fala as esferas da Terra, o professor está falando em litosfera, que é a camada rochosa do planeta Terra, o professor está falando em atmosfera, que vai dar as condições climáticas para o desenvolvimento desses biomas aí, beleza? A hidrosfera, tá? Que é a camada de água aí do planeta Terra. Então, a união dessas três esferas faz com que surja uma nova esfera aí que nós chamamos de biosfera. E dentro dessa biosfera, ou seja, essa camada de vida, né, do planeta Terra, nós estudamos efetivamente aí os biomas terrestres. Tranquilinho? Então nós vamos ver aí, tá? Hoje, a introdução e os principais biomas aí terrestre do planeta Terra, beleza? Então, como vocês podem perceber, os biomas estão diretamente relacionados ao clima, porque, logicamente, conforme for o clima, é o tipo de bioma de determinada região. Os biomas vão estar também diretamente relacionados aí às vegetações, tá? Ou seja, a flora e a fauna propriamente dita. E já adiantando para vocês, um videozinho que o professor deixou para vocês sobre a taiga, tá? A taiga é muito importante porque a taiga é o maior bioma, tá, do mundo, beleza? A floresta de taiga. Então, os biomas vão estar diretamente distribuídos de qual forma, né? Vão estar distribuídos conforme a sua latitude e conforme a sua altitude. Lembrando que latitude e altitude são os principais fatores do clima aí. Então, nós temos aí a tundra, nós temos a taiga, nós temos os bosques temperados, tá? Os bosques, né, tropicais, beleza? Nós temos o tropical estacional, nós temos as pradarias temperadas, as savanas, os desertos, né, o chaparral e também as montanhas propriamente dito. Tudo isso daí, logicamente, interligado dentro de um sistema diretamente relacionado aí às formas de vida do planeta Terra. Então aí nós temos aquilo que eu falei para vocês, a biosfera global, e seus biomas propriamente dito, tá? Então aqui é um mapinha aí de uma imagem de satélite aí que o professor colocou aí para vocês, aonde nós temos a legenda aqui embaixo. Então olha só, o amarelo representa os desertos, né, árticos e equatoriais, beleza? Então, lembrando que existem desertos quentes, que no caso aí seria os equatoriais propriamente dito, e os desertos gelados. Não podemos esquecer disso, que estão localizados aí nos polos terrestres, tá? E as regiões áridas, que ocupam cerca aí, tá, de 40% do planeta. Então nós vamos ver que os desertos, né, tanto o ártico, o equatorial, deixa eu voltar lá, quanto o equatorial, e as regiões áridas ocupam 40% do planeta Terra. E o verde, certo? O verdinho aqui, tá? São as florestas e os campos onde a variação de intensidade indica, beleza? O maior ou menor biodiversidade, ou seja, vai ter maior quantidade de vida nessas regiões e também menores quantidade de vida, logicamente que vai estar tudo relacionado aí também às condições climáticas, certo? E às condições diretamente relacionadas ao relevo e à hidrografia. Então, de novo, entra aqui, tá? A atmosfera,
de novo entra aí a litosfera e novamente vai entrar aí a hidrosfera propriamente dito, logicamente, né? Nesta dimensão aí da biodiversidade, beleza? Aí nós temos, a temperatura e chuvas nos biomas. Se vocês analisarem esse gráfico aqui, tá? Vocês vão ver que, olha só, a tundra, né, e a taiga estão em regiões, beleza, bem frias, tranquilo, ou seja, regiões de latitude, né, elevada. Olha a tundra aqui, né, fronteira com o Ártico, alpino, beleza, a taiga, regiões temperadas, mas aquelas regiões temperadas que faz fronteira com a tundra propriamente dito. E quando vai descendo, beleza, ou seja, aí o gráfico, tá? Vai, logicamente, aumentando a temperatura, nós já vamos ver aí as maiores florestas, aí do planeta Terra, sendo elas latifoliadas, heterogêneas ou não. Tranquilo? Então, notem que o clima, tá? E o relevo, né? A altitude e também a chuva, que logicamente está diretamente relacionada ao clima, tem muito a ver com o tipo de vegetação, que nós vamos encontrar no local. Tanto é que alguns especialistas falam que a vegetação é o espelho do clima, ou seja, conforme é a vegetação, tá? É a tipologia climática da região propriamente dita. Um exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, a grande floresta amazônica. Então, a grande floresta amazônica é o espelho do clima dela. Qual que é o clima dessa floresta específica? É o clima equatorial. Característica desse clima, tá? É quente e úmido, beleza? E lembrando que ali não há grandes, digamos assim, variações de altitude. Então, uma floresta bastante latifoliada, bastante diversificada aí, só para ficar como exemplo aí para vocês, tá bom? Aí nós chegamos na tundra propriamente dita, tá? Que o professor deixou também ali específico no Classroom para vocês, né? Um videozinho sobre cada vegetação, nessa parte introdutória aí, é importante vocês verem. Ah, ficou com dúvida em tundra, vai lá, clica no videozinho tundra que vai estar explicando especificamente aí sobre a tundra, beleza? Então a tundra, como vocês podem ver, é uma vegetação aí rasteira, beleza? Diretamente, relacionada a musgos, a líquens e também algumas ervas. Então a tundra, ela vai ser, digamos assim, um bioma característico das latitudes elevadas, ou seja, tá, da porção terrestre aí que é bastante fria. E logicamente, surgem algumas espécies de animais que habitam a tundra especificamente, como por exemplo a coruja, os bisões, os cervos, os lobos e por aí vai, beleza? Então olha só, umidade e chuvas moderadas, frio perpétuo significa que é muito frio, com o solo permanentemente congelado, que nós chamamos de permafrost, beleza? Com um verão muito curto, algumas ervas, líquens e musgos. Isso daqui faz parte da flora, ó. Ervas, líquens e musgos que o professor já havia falado aí para vocês. Baixíssima biodiversidade, tá? Então não tem aí uma grande biodiversidade, não é tão heterogêneo assim, com destaque para o caribu, beleza? Os lobos e os bois amiscarados, tá bom? E também alguns cervos aí, como a coruja e etc. Aí nós entramos na vegetação da tundra, tá? Na vegetação da tundra, continuando, logicamente, entrando mais especificamente, aqui nós temos os musgos, os líquens, algumas ervas que lá há, e nós vamos ver que as regiões de tundra são, olha só, os extremos
digamos assim, do hemisfério norte do nosso planeta Terra. Aqui surgem esse tipo de vegetação que nós chamamos de tundra propriamente dita, tá bom? Então, musgos, líquens, ervas, né, são parte dessa vegetação. Então, não se encontra aí grandes formações vegetais, tá, nessas regiões. Os animaizinhos da tundra, que o professor já, né, explicou lá para vocês, o único que eu deixei de fora foi o tal aqui do urso polar, que participa efetivamente aí do bioma da tundra propriamente dita. Tem esse roedorzinho bastante simpático, né, que habitam também as regiões ali da tundra, tá? E logicamente suporta baixíssimas, né, temperaturas, tá? E vivem em tocas no subsolo, etc. E ali logicamente ele encontra toda a alimentação necessária para, né, o seu desenvolvimento. Aí nós temos as também chamadas florestas boreais, que, tá, pode ser chamado de taiga. Note que esse verde escuro aqui onde está o mapa é a região da taiga. Então essa região da taiga aqui está diretamente fazendo fronteira, tá, com a tundra propriamente dita. O que são, né, as taigas? As taigas nada mais são do que as maiores formações florestais do planeta Terra, que também podem ser chamadas aí de conífera, tá? Então, conífera, para vocês lembrarem, são aquelas árvores em forma de cone, né, que lembra muito um pinheiro de Natal. Aliás, o pinheirinho de Natal é um tipo de conífera propriamente dito, tá? Aqui no nosso país, já adiantando para vocês, nós temos a nossa conífera brasileira na região sul do nosso país, que possui o nome de araucária, tá? Que são os pinheiros aí aonde, né, é colhido pinhão aí, que é um prato típico aí da região sul do nosso país, beleza? Aí nós temos, olha só, o exemplo, né, da vegetação de taiga. Então olha aqui, né, esse exemplo aqui, vocês podem observar que parecem muito com um pinheirinho aí de Natal propriamente dito. E notem, né, que nas outras fotos, né, ela faz logicamente fronteira aí com a tundra propriamente dita, tá? Porque são regiões bastante geladas, e as regiões aonde desenvolve a taiga, onde é desenvolvida a taiga, também são regiões de temperatura aí baixíssima, beleza? E lembrando que é uma floresta o quê? É uma floresta mais homogênea, não é uma floresta heterogênea, ou seja, que você vai encontrar lá vários tipos de vegetações, não. É uma floresta adaptada a baixas temperaturas. Até os seus galhos, né, quando tem muita neve, etc., que cai nos seus galhos, os galhos quase encostam no seu caule, tá? E não quebra, beleza? Então são árvores aí adaptadas aí a temperaturas baixíssimas, beleza? Então, exemplo é conífera. Lembrando que essas coníferas aí foram muito exploradas no Canadá e também na Europa para a produção de papel e também para a indústria moveleira. Para quem não lembra o que é a indústria moveleira, é a indústria de móveis, né? Propriamente dito. Belezinha? Aí, né, nós temos o verão na taiga. Notem que o verão na taiga está diretamente relacionado a, tá, baixíssimas temperaturas, e essas baixíssimas temperaturas aqui vão estar diretamente relacionadas à proliferação desta vegetação aí, beleza? Então são vegetações, né, que tem aí, olha só, um verão no máximo de 0 grau, tá? Então esse daí são os verões, né, especificamente a temperatura mais alta, especificamente aonde a taiga logicamente surge, tá? Onde a taiga logicamente, né, se prolifera. Então são vegetações de, né, digamos assim, temperaturas, como eu já falei, bastante baixa, tá? Então aqui nós temos, né, outros vegetais que fazem parte da taiga, logicamente, tá?
que usam, logicamente, aí a seiva, o caule, né, das coníferas propriamente dita aí para o seu desenvolvimento. Então, além das flores e sementes do pinheiro, né, cones e pinhões, animais como o caribu, né, da tundra, migram em busca de saborosos líquens. Então, como eu já falei para vocês, faz fronteira lá com a tundra propriamente dito e, logicamente, alguns líquens se desenvolvem, alguns musgos e líquens se desenvolvem nessas regiões propriamente ditas. Os animais da taiga, nós podemos encontrar aí o coelho, né, o tigre, beleza? Algumas espécies de aves aí bastante, né, exóticas, digamos assim, entre vários aí mamíferos, herbívoros e carnívoros, né, efetivamente. Então nós temos os herbívoros, como o professor acabou de falar, os carnívoros, né, e ainda, né, nós temos até mesmo aqui, ó, o urso, né, o urso pardo, que faz parte efetivamente, tá, desse bioma aí de coníferas, ou como nós estamos chamando aí o bioma da taiga propriamente dito. Então nós temos aí também os onívoros, né? Ser que se alimenta tanto de vegetais quanto de animais, podendo ocupar vários níveis tróficos na cadeia alimentar propriamente dita. Beleza? A localização das florestas caducifólias, que também pode ser chamada de florestas de folhas caducas, tá? Nós vamos aí estar comentando nas próximas aulas, beleza? Professor, espero que tenha ajudado a vocês, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom aí para vocês e bons estudos aí durante esta semana. Tranquilinho? Ficamos por aqui, até mais, que vocês sejam abençoados.